Bom dia, boa tarde, boa noite e por que não boa madrugada para você, querido ouvinte. Vamos começar mais um programa do Boleirês, a linguagem da bola. Hoje, inacreditavelmente, estamos com a mesa completa para debater o jogo do Inter da Libertadores e o jogo do Grêmio da Sul-Americana e também um pouquinho das semifinais da Champions League, onde o Chelsea e Manchester City vão fazer a final. Mas como disse, estou com a mesa completa. @Léo Batata. Seja bem-vindo, Tyson. Ah, não. Essa aí eu vou ter que te conectar. Não me vem falar de Tyson agora, porque tu veio ficar criticando o Tyson ganhar não sei quantos por mês. Mas tá, depois a gente discute. Abreuzinho. Por incrível que pareça, um dos melhores jogadores do Inter na temporada é o Rodinei. Bah, mas hoje eu vou brigar com todo mundo aqui, mano. Puta que pariu. Pacheco. O Grêmio me decepcionou dessa vez. E, em relação ao futebol europeu, sem o meu Cristiano Ronaldo, eu não consigo. Bah, tá todo mundo doido aqui. Mas o meu destaque é que a Ferrari de Miguel Ángel Ramírez vai tomando forma aos poucos. Mas para falar da Ferrari do Miguel Ángel Ramírez, vamos chamar o Batata, né? O Batata que foi um dos que criticou o Tyson vir por ganhando 600, 700 mil. Mas eu disse pro Batata é um cara que vai vir e vai resolver. E já provou no jogo do Olímpia que sobra aqui, né? E vai sobrar no futebol brasileiro. Mas Batata, o que tu achou da goleada de 6-1 do Colorado? Que credencia, né, o Inter a ser o primeiro lugar do grupo? Primeiro eu quero me defender dessa acusação do Estevam. Ele não tem nem provas pra isso. Não, tô brincando. Eu falei mesmo que achei Mas caro. tem testemunha, tem testemunha. Tem testemunha. Não, tô brincando. Eu vou parar com o mau caratismo. Eu falei mesmo que eu continuo achando o cara. Vou continuar achando o cara a contratação dele pela questão financeira que o Inter passa, né? Mas... E comentei no grupo, né? Não sei se cheguei a comentar aqui em alguns programas, comentei no grupo que o Tyson ele só vai se pagar se ele fizer um gol de um título, né? Um título importante. E se bem que um título qualquer a gente está precisando, né? Porque faz tempo que o Inter não ganha nada. Mas gauchão a gente pode deixar de lado, né? Se for o título nacional ou internacional. Aí o Tyson se paga para mim, né? E falando sobre o jogo, né? Ele foi, acredito que tenha sido o grande destaque, né? Dando uma dinâmica maior, né? Pro time do Inter, principalmente no meio campo. Ele é um jogador diferenciado e conseguiu, né, ajudar o time. Achei muito legal ele ter começado como titular, primeiramente, né? E também sendo o capitão, né? A gente que eu não lembro de ter falado isso, né? Do Dourado não ser mais o capitão, mas li muitos lugares, né? Inclusive aqui, eu acredito que algum dos guris deva ter comentado sobre essa situação, né? Do Dourado não ser mais capitão e o Tyson, com certeza, chegou para ser. Não sei se seria o capitão que eu acredito, né? Eu gosto de um capitão, né? Que não sei dizer qual a característica principal, mas eu vejo o Tyson mais sendo um capitão pela liderança técnica, né? De ser um cara experiente e de ficar com o clube e tudo mais. Mas eu não vejo ele com um perfil de liderança, assim, aquela liderança natural, né? Mas, enfim, ele foi muito bem. Achei mais uma boa partida do Maurício também. Ele que vem se credenciando, né? Dessa vez ficou alternando, né? Ele e o Tyson. Ele jogando mais por dentro, ele jogando mais aberto, né? Mas trocando também com o Tyson, tendo liberdade mais nessa movimentação. Achei curioso também o Inter, em alguns momentos, parecia estar jogando num 4-2-3-1, né? E o Tyson caía bem pelo meio. E o Maurício aberto pela esquerda, o Marcos Guilherme pela direita.
né? E aí o Dourado e o Edenilson, né, fazendo a proteção à zaga ali, mas o Edenilson participando muito também da construção, né? E placar de 6-1, a gente não tem muito mais o que falar, né? Todo mundo joga bem, mas eu quero destacar mais uma bela partida do Cuesta, né? Que a camisa 3 está fazendo bem para ele, né? Ele que, segundo o seu Instagram, né? Segundo ele mesmo, ele postou no story, né? Que pegou a camisa 3 por causa do Índio, né? Que é o lendário zagueiro da história do Inter, né? E tá fazendo bem para ele, é o segundo gol que ele faz na Libertadores, né? Vem jogando muito bem, mas como a gente tinha comentado, né? Para quem viu o jogo entre Olímpia e Always Ready, a gente sabia que seria o Inter fazendo uma boa partida poderia golear, né? E goleou, e é isso que tem que fazer, né? E isso tem feito no Gauchão, com exceção do jogo contra o Juventude, que tinha o problema do gramado e tudo mais, né? Seguem as críticas a jogos específicos, né? E com características específicas que prejudicam o bom desenvolvimento do futebol do Inter, mas a gente fica feliz que as ideias do Ramírez, elas estão sendo bem captadas pelos jogadores, né? E aos poucos ele vai evoluindo ainda a equipe. Uma pena a gente não poder contar com o Tyson no final de semana, né? Um jogo importante contra o Juventude em casa, que o Inter precisa reverter um placar negativo. Mas acredito que tem totais condições de se classificar, vencendo e vencendo bem, como tem vencido no Gauchão e agora também na Libertadores, né? Cara, eu vou te dizer que eu acho. Eu fico até meio que sem saber o que dizer sobre um jogo desse, porque. Claro que o Inter jogou bem, o Inter fez a sua parte, e é notável a diferença que faz o Tyson no time do Inter, mas a gente vai ter que combinar que o adversário era bem fraco e não conseguiu apresentar nenhum tipo de futebol em nenhum momento do jogo. Então, claro que é muito bom. Isso é uma coisa que eu já falei algumas outras vezes, que eu lembro de falar até sobre o Palmeiras do ano passado, do Abel Ferreira, que contra times pequenos passa por cima, joga e joga bem, e é necessário fazer isso. A gente já viu o Inter deixando pontos para trás várias vezes contra times pequenos, contra times que são tecnicamente inferiores, e isso é legal, mas ainda assim a gente fica a expectativa para ver isso acontecendo num jogo grande, em um momento onde realmente tem a necessidade. E falar sobre esse jogo é difícil por causa disso. O Inter foi bem, o Inter fez uma goleada e foi maravilhoso, teve golaço, todo mundo jogou bem. Até trouxe destaque aqui no início do programa que o Rodinei é um dos melhores jogadores do Inter na temporada. Inclusive, se eu não me engano, é o líder de assistência do time. E realmente, o Rodinei vem jogando bem. Então, pra gente ver como os jogadores têm entendido o esquema, como o Batata falou. Mas ainda assim, eu quero ver isso acontecendo num jogo grande, num momento decisivo, num Grenal, por exemplo, num jogo grande de Libertadores. Acho que a gente precisa disso também. Mas, o Abreu, melhor golear do que não golear, né? Mesmo que o Olímpia seja fraco e que o Deportivo Táchira também seja, Lógico. o Inter tá goleando uma zaga muito lenta, né? O Inter conseguiu aproveitar as costas. O Polenta, que jogou no Nacional, até foi uma vez especulado no Inter. Muito duro, pelo amor de Deus. Os dois não nos ganhariam na corrida, aqueles dois zagueiros. Mas acho que o Inter fez uma partida muito boa. Uma coisa que eu gosto desse time do Ramírez é que não para de atacar. Não se conforma no resultado. A gente viu muitas vezes com outros técnicos o Inter marcar um gol e recuar. E isso eu não gosto. O Inter tem que partir para cima, tem que fazer saldo. E como eu disse em outros programas, acho que o Inter tem totais condições de conquistar os 15 pontos. Tropeçou lá na altitude, mas vamos dizer que é normal, né? É muito difícil jogar na altitude. Então acho que o Inter vai conseguir fazer os 15 pontos. E como o Batata disse, né? Tem um jogo difícil contra o Juventude no sábado. O Inter tem que vencer por 2 gols de diferença para não levar o jogo para os pênaltis. Mas acredito na classificação e num provável Grenal na final, né? E eu espero que o Miguel Ramírez se livre desse fantasma da rádio, dos meios de comunicação aí, que já estão achando ele
que tem algumas coisas erradas e que não vence Grenal. Imagina se perde o Grenal da final do Gauchão, já vão dizer que não serve, igual o Kudê, que vinha fazendo um baita trabalho, mas não venceu o Grenal e também foi muito infernizado por isso pela imprensa, que prefere... Check no bingo do Estevam. Eduardo Kudê. E já tinha falado do Rodinei lá no começo do criticando o Abreu. Mas... Cara, tinha que fazer um drinking game do Estevam. Não. Os caras iam sair e ia ter essa né? Glicose direto na veia. Não. Os meus bingos na Sporting Bet iam estar pagando 1.1, nem valia a pena apostar. Oi, Stena, deixa eu só comentar mais uma situação, buscando a fala do Rafa, né? Sobre a questão de golear e tal, mesmo sendo time fraco. Uma coisa que a gente via, né? A gente pode pontuar nesse início de trabalho, é que nos últimos anos, né, o Inter sempre teve muita dificuldade em furar retrancas. E com esse trabalho do Ramírez não tem sido assim. Inclusive o Kudê tinha esse problema. Né? O Kudê que parecia, né, com o trabalho ele era muito bom, mas parecia ter menos repertório de jogadas que tem o trabalho do Ramírez. Né? Então o Inter, mesmo com equipes mais fechadas, ele está conseguindo criar. Né? E tanto que tem feito bastante gols e pode fazer mais gols ainda nesses jogos que goleou, né? Então esse é um ponto que a gente pode destacar também dessa partida do Inter e desse trabalho inicial do Ramírez também. Antes de a gente passar pro Grêmio, eu só quero declarar uma coisa. Eu estou completamente apaixonado por Tyson e vou ficar defendendo ele sempre aqui, e ele é o cara que vai mudar o Inter de patamar, porque o Inter precisava de um cara diferenciado como ele. E falando da questão de capitão, né? Me lembro que a gente teve uma discussão aqui, né? Que a gente não sabia. Acho que até foi fora do programa que se o Tyson seria esse cara líder dentro de campo, né? Eu fui um dos caras que defendi. Acho que fui o único que defendi. Acho que tu e o Abreu não sabiam ainda se ele podia ser esse cara. Eu acredito que ele pode ser esse cara porque ele jogou na Europa, era o craque do Shakhtar. Amadureceu muito, né? E como ele é do time do coração dele, o Inter, acho que ele pode exercer essa função. A gente viu ele falando no vestiário também, animando o pessoal, né? Então, acho que ele pode sim se tornar um líder. E só mais uma coisinha, falar sobre o Marcos Guilherme, né? Que fez uma partida abaixo, mas a gente critica muito ele, mas dizem que ele está passando por um problema pessoal, né? Muito, muito grave. Ele até comentou isso, a gente viu nas mídias do Inter, né, que fizeram do pré e pós-jogo, e ele comentou isso, né, que o grupo está ajudando muito ele, então vai ser um cara que eu vou começar a poupar as minhas críticas, porque lá no começo, com o Kudê, ele até foi bem, depois decaiu muito com o Abel e agora com o Ramírez, mas vamos ver se ele volta seu futebol que demonstrou lá no começo, né? Não é um jogador que me encanta. Acho que o Inter tem outros jogadores para a posição, como o Caio Vidal, né? Que entrou e fez um golaço de bicicleta, que a gente nem tinha comentado ainda. Mas eu espero que o Marcos Guilherme passe por esse problema pessoal dele e volte a ser o futebol aquele do começo com o Kudê, né? Que ele fez aquele golaço também contra a Universidade Católica. Mas vamos passar pro Grêmio. Peraí. Me perdoa Marcos Guilherme, então, né? Mas já tá nesse nível a situação. Não. Essa aí tem que ter referência, hein? Essa aí tem que ter referência. Vou me chamar de burro, mas eu não entendi. Do Gabiru, meu. Ah, tá. Mas o Gabiru, eu sou apaixonado pelo Gabiru. O Gabiru é um cara que os torcedores e a diretoria do Inter deveria ter mais respeito por esse cara, meu. Não, para. Nem tu tem respeito, não sabia nem da música que pedia perdão dele, para aí. Era isso que eu ia dizer, né? Tá de comigo, né? Tá de sacanagem. Eu cogitei. O Pacheco teve que dizer qual era a música. Mas eu cogitei que fosse a música. Mas pra vocês verem como eu tô sendo coerente, eu cogitei que fosse a música, mas é que eu não concordo com essa música, porque o Gabiru não era esse horror todo que pintaram dele. Era criticado, mas depois do Mundial deveria ser muito mais valorizado e não foi, né, pela diretoria. Acho que a torcida até parte da torcida sim, mas pelas diretorias que vieram,
ele não foi um cara muito bem quisto, né? Não teve o seu devido valor. Eu sou apaixonado por Gabiru e aquele gol no 17 de dezembro. Volta, Mas, Gabriel, volta. não, calma. Volta pra gente tomar um traguinho. Pra gente tomar um Calma traguinho aí. pesado, ele pode voltar. Oi, Mas ele o Perdiga Ele- tá louco, hein? tá louco. Ia ser um espetáculo. Mas vamos passar pro Grêmio. Que nem sei se o Pacheco vai falar tanto do Grêmio, né? Porque o Grêmio goleou 8-0 o Aragua da Venezuela. Um absurdo. Acho que até se a gente montar o time do Boleirense e agregados, dá pra bater de frente com o time venezuelano. Mas conta aí o que tu achou do jogo. 8-0, um absurdo na arena. Cara, eu disse no meu destaque que eu fiquei decepcionado com o Grêmio. E fiquei mesmo, porque da maneira como foi o primeiro tempo, eu achei que era hoje que ia fazer o Grêmio fazer 10-0 em alguém. E aí o Grêmio tirou o pé totalmente e nos deixou só com esse 8-0. Então é por isso meu destaque. Mas, cara, eu acho que muito que vocês comentaram do jogo do Inter ali em relação à fragilidade do Olímpia se aplica também ao jogo do Grêmio hoje. Esse adversário que é até pior que o Olímpia. Olha, a diferença era muito grande. O Grêmio acabou caindo na Sul-Americana, mas é um time que tem muita qualidade, né? Fez besteira na fase preliminar da Libertadores, mas é um time que tem muita Na qualidade. pré-Libertadores, né? Na pré-Libertadores, tu falou, caindo na Sul-Americana. Não, acabou caindo na Sul-Americana, caindo para jogar a Sul-Americana. Fez besteira ali na fase preliminar da Libertadores, mas é um time que tem muita qualidade, então tá sobrando muito nesse grupo. E em relação a esse time, que já é o saco de pancadas do grupo, a diferença é muito grande. Esse time que é um dos últimos lá no campeonato venezuelano, que já é fraquíssimo, o Grêmio atropelou completamente o adversário, até montava suas linhas de marcação e tudo mais, mas marcava uma distância muito grande, uma coisa impressionante, assim, que beirava o amadorismo. Os jogadores do Grêmio tinham espaço para jogar tranquilamente, e além disso, não era uma defesa assim, não era um time que veio aqui para fazer um retrancão, é um time que veio para jogar bola. Tentava, no início, tentou criar alguma coisa, tentou jogar de igual para igual, porque a gente sabe que enfrentar um time como o Grêmio na arena, querendo atacar o Grêmio, é só para quem é muito bom mesmo, só quem tem muita qualidade, não é o caso deles. Então facilitaram demais o trabalho do Grêmio com essa marcação frouxa e mal montada. E aí, bom, fica até difícil analisar o Grêmio em si, porque tinha muito espaço na defesa do adversário, os passos eram óbvios, os jogadores do Grêmio enxergavam, davam a bola e faziam os gols. Tanto é que em 20 minutos já estava, se eu não me engano, 5-6-0. Então, a partir daí o Grêmio tira o pé, é claro, dá uma segurada e acaba ficando só 8-0, né? Então, acho que o que a gente pode tirar de bom do jogo do Grêmio hoje é que o Grêmio é letal. Isso é bom, que o Grêmio sabe aproveitar a oportunidade, que pega um adversário mais fraco, faz o que tem que fazer, que é massacrar. Porque, claro, às vezes acontece, né? Tu pega um adversário mais fraco e tu tá tão mal que tu joga razoavelmente mal, acaba conseguindo fazer ali um 3-4-0, mas lutando para jogar um futebol razoável, e não foi o caso do Grêmio. O Grêmio, enquanto jogou ali em 20 minutos, fez gol sem parar, porque sabia aproveitar as oportunidades e sabia ser letal. Então isso é positivo. Também é positivo a questão do, como eu já comentei em outros programas, agora o Grêmio é um pouco mais direto, então, ainda mais com os espaços que teve hoje, soube ser direto, talvez por isso também tenha feito uma goleada tão rápido, tão cedo. Então acho que esses são os pontos positivos, além da confiança, né? Claro que todo mundo sabe que o adversário é fraco, mas agrega a confiança, fazer tantos gols, golear e bem, deixar todo mundo de bom humor, então a gente fica feliz com isso. E falar também de algumas atuações individuais, né, o Diego Souza, que fez um grande jogo, claro que estava sendo mal marcado, mas é impressionante a qualidade que ele tem. Brincou hoje, sabe, passes sensacionais, jogou muita bola. Claro que quando ele estava sendo mal marcado, o Churinho, quando entrou, não conseguiu fazer nem perto, ou seja, a gente nota aí a diferença. E também tem a questão do Luiz Fernando, que jogou hoje no lugar do Léo Pereira. Eu acho que deva se manter essa situação do Luiz Fernando jogando, pelo menos enquanto o Grêmio não tem outras opções. O Luiz Fernando, que é muito criticado, na minha opinião, principalmente porque o Renato estava por colocar ele na frente do Ferreirinha no passado, e isso aí criou um ranço muito grande na torcida. Mas ele é um jogador razoável, claro que não é nenhum craque, nenhum gênio, não teria renovado com ele, mas é razoável e, na minha opinião, hoje é melhor que o Léo Pereira, que está muito longe de estar pronto e não agrega quase nada ofensivamente ao Grêmio. Então, eu acho que, enquanto as opções são essas que tem aí, o Luiz Fernando deve ser o titular na ponta direita. Fez um jogo bom hoje também, marcou os gols, saiu até sentindo no final, esperamos que não preocupe.
E destacar que jogaram hoje Darlan e Michael, porque o Jean-Pierre sentiu, né? A gente fica preocupado com essa situação e quanto tempo o Jean-Pierre pode ficar fora, se isso pode interferir daqui a pouco na decisão do Campeonato Gaúcho, que se for Grenal, com certeza vai ser um jogo muito quente, então seria importante ter o Jean-Pierre. E dessa maneira, jogando o Darlan e o Michael, né, mais lugar do Jean-Pierre, o Grêmio teve um comportamento um pouco mais de tripé mesmo, bem demarcado, e uma movimentação interessante. Agora, dizer se isso dá certo ou não dá certo é muito difícil, afinal de contas o adversário, como eu já comentei várias vezes, era muito fraco. O Grêmio vai se credenciando, né, a passar de fase. Lembrando que só passa um time por grupo, né? Além depois dos terceiros colocados da Libertadores ingressam na Sul-Americana para as oitavas de final. Mas acho que o Grêmio é favorito, né? Depois pega o principal adversário do grupo, que é o Lanús, mas vai jogar na Arena. Então acredito que o Grêmio passe sem muito susto para as oitavas de final da Sul-Americana. E agora vamos comentar um pouco da Champions League, né? O Chelsea venceu 2-0 o Real Madrid e passou para a final. E o Manchester City também venceu por 2-0 o PSG de Neymar e companhia. Então teremos essa final inglesa mais uma vez, né? Em 2019 tivemos Liverpool e Tottenham. E agora de novo essa final inglesa entre Chelsea e Manchester City. Antes de passar para meus colegas, eu queria destacar um jogador, né, do Chelsea, que é o N'Golo Kanté. Eu sou apaixonado por esse cara carismático, um monstro na Copa do Mundo de 2018. E para mim é um dos principais jogadores desse Chelsea. Acho que o City é favorito para essa final, mas o Chelsea tem chances, tem o Kanté, tem o Jorginho, tem bons jogadores na frente como o Pulisic, o Mount, o Werner eu não sou muito fã, mas tem bons jogadores. Atrás tem uma zaga sólida, né, com o Thiago Silva renegado do PSG. Até uma coisa curiosa, né, o Thiago Silva e o Cavani, que foram os renegados no PSG, estão nas finais das competições internacionais, né? O Manchester United do Cavani está na final da Europa League vai enfrentar o Villarreal. Mas bom, vamos falar dessas semifinais da Champions League e também quero que meus amigos deem um palpite, né? Quem vai ser o campeão dessa Champions? Eu vou pedir para começar, porque para quem viu aquele pré-jogo, aquela análise pré-jogo entre Chelsea e Real Madrid, o primeiro jogo, na verdade, que eu acabei fazendo, eu falei, né, que o time do Chelsea ele estava muito equilibrado, acreditava que o Real Madrid tinha um leve favoritismo para o primeiro jogo por jogar em casa e tudo mais, mas o Chelsea foi lá, empatou e depois ganhou de 2-0, que poderia ter sido mais, né, na Inglaterra. E então eu não me surpreendi, eu disse, inclusive, né, que eu não me surpreenderia se o Chelsea passasse no confronto. E mereceu, né? Mereceu. O Tuchel, desde que chegou, arrumou o time defensivamente. Tem uma fase espetacular do Kanté no meio campo, né? Como aquele Instagram, esse é o meu bingo também, né? O Instagram que eu acompanho muito no Futebol e Tática, ele fala que o Kanté não é o meio campo, né? Ele é todo o campo. Né, e o mapa de calor dele desse jogo é impressionante, né? O cara, ele tá em todo o campo mesmo. E aí o conjunto muito bom, né? Tuchel, ele tem essa qualidade de fazer times organizados, né, e competitivos, mesmo sem ter grandes estrelas. E o Manchester City é o Guardiola. Né? O Guardiola soberano no confronto, né, e ganhou novamente do Paris Saint-Germain, né? Já tinha vencido na França e esse segundo jogo também, mas foi o grande destaque, né? Fez gol nas duas partidas, né? E o Rubem Dias também foi um craque de bola, né? Nesse jogo, né? Fez um jogaço. Né? E muito interessante. Eu que particularmente não gostava, né? Desse jeito
que o Guardiola ia para esses jogos decisivos sem centroavante, né, tendo Gabriel Jesus e Agüero, mas ele mostrou que esse time não precisa, né? Claro, tem todo um investimento, um investimento muito grande, inclusive a Premier League tá indo atrás do Manchester City para punir, né, com a questão do fair play financeiro, porque é até meio estranho, né? Um time que sempre contrata jogadores por valores altíssimos não se pega no fair play financeiro. Eu não sei como funciona muito bem as regras, né? Mas acredito que com os valores que eles pagam por jogadores, por exemplo, o Rubem Dias foi 50 milhões de euros, um pouco mais. O Ederson também foi muito zagueiro, foi muito caro. Né? Jogadores de todas as posições, o próprio Walker, o lateral direito, foi mais de 50 milhões de euros, né? Tudo em euros, na verdade. Então, o Manchester City está sendo investigado, né? Mas eu queria destacar mesmo, para finalizar minha fala sobre os jogos da Champions League, os dois brasileiros que são muito massacrados, né, pela imprensa brasileira pelas suas participações com a seleção nas Copas do Mundo, né? Porque muita gente esquece que eles foram campeões da Copa América aqui no Brasil, né? Na última Copa América. Os dois faziam parte do grupo. O Fernandinho, inclusive, começou jogando no banco a competição, mas com a lesão e um baixo rendimento do Arthur, ele jogou jogos importantes, né, na campanha. E o Fernandinho, né, e Thiago Silva, nas suas equipes, agora, né, o Chelsea e o Manchester City, estão jogando um alto futebol, como sempre. Né, o Fernandinho tá velho, tá jogando menos, mas esse jogo foi importante também pro time, e eles valorizam muito ele lá. Né, e os dois, né, é que essa passagem do Thiago Silva ela é recente, né, ele veio agora nessa temporada, mas por todos os outros clubes que ele passou, ele foi campeão, né, no Milan, ele foi campeão italiano, PSG, claro, a gente tem que dar a devida proporção, né, do campeonato que é um nível mais fraco e tudo mais, mas foi multicampeão lá, né, e o Fernandinho que é multicampeão e com recordes nesse Manchester City do Guardiola, né, e jogador importantíssimo. E capitão, né? Ele que é o capitão mesmo do Manchester City, quando ele não joga daí, é outro jogador, né? O De Bruyne às vezes, mas ele é o primeiro capitão escolhido pelo elenco. Né? Então, eu queria só ressaltar e valorizar esses jogadores que são multicampeões e a história deles, né? A carreira deles não se resume a 2 jogos, né? De Copa do Mundo. Eu queria só puxar aí meu destaque inicial, que eu falei que sem meu Cristiano Ronaldo eu não consigo, para falar do confronto entre Real Madrid e Chelsea. O Batata já falou um pouco sobre o jogo aí, o Chelsea está muito bem organizado, é uma equipe interessante, embora, na minha opinião, falte um pouco de qualidade para definir as jogadas, afinal de contas, eles foram muito bem nos 2 jogos, mas perderam muitos gols, o resultado final foi muito abaixo que poderia ser, o Chelsea poderia ter goleado, principalmente nesse jogo de volta, mas perdeu uma quantidade absurda de gols nos 2 jogos. E falar do Real Madrid, que é uma equipe que não tem nada de bom, né? Vamos falar sério, esse Real Madrid não tem nada de bom. Um time, um terror taticamente, uma desorganização incrível. O time marca mal, ataca mal, só se salva porque tem alguma qualidade de jogadores. O Real Madrid só tem a qualidade de seus jogadores ali, que estão cada vez mais velhos, mas é só isso que salva o Real Madrid um pouquinho. Quando alguém tem um lampejo e na individualidade faz alguma coisa. Já era assim antigamente, mas tinha o Cristiano Ronaldo para ter esses lampejos, então, bom, aí resolvia um pouco mais, e eles tinham uma marcação forte, mas com a saída do Cristiano Ronaldo desmoronou tudo. Tá bem claro que é um time que não tem nada de bom, é só ter um monte de erros e torcer para algum craque resolver. O que sem Cristiano Ronaldo não acontece mais, então esse confronto foi essa diferença muito grande entre um time que jogou muito melhor que o outro, que foi o Chelsea, e no outro confronto entre o Manchester City e o PSG, eu já tinha feito a análise ali pré-jogo, dito que o PSG era uma equipe que se comportava melhor jogando no contragolpe, enquanto que o Manchester City era uma equipe mais completa, tinha mais possibilidades, tinha capacidade de ter a posse de bola, tinha capacidade de fazer bons contra-ataques, também de marcar bem e tudo mais. E, na minha opinião, o Pochettino entregou os tacos quando resolveu atacar um pouco mais, tomar um pouco mais de iniciativa, que já tinha feito no primeiro jogo, fez nesse segundo jogo, e aí facilitou o trabalho do Guardiola, porque o Manchester City é muito mais time, e com o PSG dando espaços, foi uma barbada esse segundo jogo, principalmente. O Manchester City fez aquele tradicional jogo do argentino fora de casa em Libertadores,
eles marcaram forte na pressão quando precisava, um bloco baixo quando precisava, quando tinham a bola, tocavam ela, especulavam para deixar o tempo passar, e se vissem algum espaço para meter o contra-ataque, eles metiam o contra-ataque e tratavam de não perdoar. Então, o Manchester City, mesmo sem ter tanta bola, controlou o jogo, teve o jogo todo momento sob o seu controle, e teve uma excelente classificação. E o ponto interessante é justamente essa evolução no trabalho do Guardiola, que agora, além de jogar bonito, além de jogar bem, consegue ser muito competitivo, né? Estratégico, competitivo, que era uma coisa que faltava, às vezes, um pouco para ele. E também falar um pouco em relação aos dois finalistas, a questão do passo que o futebol está dando, para o lado que o futebol está dando. A gente já falou isso muito sobre o Grêmio ano passado e tudo mais, já acontece há algum tempo, que é a questão de que aquele futebol de ter a bola, ficar com ela, circulando a área com o adversário lá atrás, não está rolando mais. Isso aí não gera mais sucesso, porque tu não consegue envolver as boas defesas quando elas estão em bloco baixo e dificilmente tu chega aos gols. O que está funcionando é uma boa transição. É conseguir atacar rápido, chegar no ataque, na defesa do adversário antes que o adversário possa montar a sua defesa. Então, acho que esse é o grande legado dessas duas equipes que chegam na decisão, as transições rápidas, como a gente já vinha observando nesse alto nível europeu há algum tempo, também é uma característica importante do Bayern de Munique do ano passado e do Liverpool do ano anterior. Mas, ô Pacheco, tu não vai falar do teu queridinho, cara? Senti falta disso. Aquele que gosta de ficar na cama. O Phil Foden. O Phil Foden, cara. Tinha que vir uma dessas. Cara... No final do programa veio a Praça Nossa, né? Tava faltando, né? Mas, cara, olha, o Foden é um grande jogador. Olha, esse cara, com a idade que ele tem, a bola que ele joga, meu Deus do céu, esse cara talvez possa daqui a uns anos, se continuar se desenvolvendo bem, ser um dos melhores do mundo, né? Joga muita bola ele. Acho ainda que falta finalização pra ele, ele finaliza muito mal ainda, perde muitos gols, tem que evoluir nisso daí, mas joga muita bola. E não só ele, né? Mas tendo ele por um lado, o Mahrez pelo outro, o De Bruyne por dentro, olha, esse ataque do City é muito letal, porque o Mahrez e o Foden nas pontas, eles têm a velocidade dos ponteiros, mas com inteligência de meia, né? Eles conseguem dar amplitude, usar velocidade, mas com inteligência, com capacidade de drible, de criação, olha, sensacional. E por dentro o De Bruyne, que talvez seja o maior expoente desse time na atualidade, né? O cara que tá no topo hoje, tá no auge hoje, que é um jogador fenomenal também, então é incrível isso. E se o City sair campeão, né, não seria nada absurdo o Kevin De Bruyne ser o melhor do mundo, né? Mas antes de acabar o programa, eu quero saber os palpites de vocês, né? Abreu, Batata e Pacheco, quem é que vai ser o campeão dessa Champions League? Cara, eu acho que o City. Acho que eu gosto bastante desse time do Chelsea, do Thomas Tuchel, mas eu acho que o City tá mais pronto para ser campeão. Acho que o time do Guardiola vai levar essa. Cara, eu acho que a gente vai ter um confronto muito interessante nesse final de semana agora, nesse sábado. Chelsea e City vão se enfrentar pelo campeonato inglês e os dois times não vão poder esconder jogo, porque o City joga para ser campeão e o Chelsea joga para se manter na zona de classificação para a próxima Champions League. Então acho que a gente vai ter já um aquecimento interessante, vai ser muito, muito bom ver esse jogo. Mas eu aposto no City também, concordo com o Abreu, acho que o City está um pouco mais pronto, o Chelsea é um time interessante, tem potencial, mas como eu disse antes ali, eu acho que eles perdoam muito na cara do gol e isso pode ser perigoso. Da mesma maneira, o City está voando demais, além de os dois times serem muito bons na parte tática, é essa qualidade maior do Manchester City, eu acho que tende a ser decisiva, assim, porque o City também veio de um caminho um pouco mais difícil, o Chelsea está na final, mas na minha opinião, pegou um adversário na semifinal que apesar da camiseta, não tem muito a acrescentar ao futebol, então, para mim é Manchester City. Eu também acho que o Manchester City vai vencer. É um confronto, né, que o próprio Corneta Europa, que é um Twitter muito bom também, deve estar enlouquecido, né? Dois times, entre aspas, sem camisa. O Chelsea tem uma Champions, mas dificilmente chega, né? Começou a chegar desde a compra do russo, né, o Roman Abramovich, e o City é a primeira vez que chega na final, né? Então é um confronto de duas camisas leves,
mas com um futebol convincente das duas, né? Competitivo e tudo mais, organizado. E com jogadores muito, muito interessantes nas duas equipes. Mas eu acho que vai dar City também. Por Guardiola também ser mais experiente, né? E que o Tuchel, tudo bem que o Tuchel chegou nas finais, né, desses dois últimos anos, mas o Guardiola acho que é mais preparado para esses momentos do que o Tuchel para resolver o time, né, se por um acaso o time precisar, né? Então acho que o City vai vencer também. É muito mérito do técnico alemão, né? Chegar em 2 finais de Champions League tem que ser valorizado. Mas eu também, como os amigos, acho que vai dar City, apesar que vou torcer pro Chelsea, né? Porque, já diria meu amigo Guimo, é impossível torcer contra Kanté. Esse cara é muito carismático e joga muita bola e não é muito valorizado no cenário mundial. Mas eu acho que é isso. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Não, só. Então tá. Por hoje é só. Continue nos acompanhando nas redes sociais @oboleirês. Nos sigam lá no YouTube, né? Se inscrevam no canal, mandem pro amiguinho, pra amiguinha, pro crush, pra crush, porque não custa nada. É só apertar lá, inscrever-se e ser feliz e fazer a gente feliz. Tá bom? Abraço!